Tira a cara de trás. Salve, salve, rapaziada! Salve, salve toda a torcida do Esporte Clube Santo André. Mais uma vez aqui, ó, orgulhosamente nos estúdios de Steville Sports. Terceira edição, Mal, do nosso podcast Papo de Adrense. E hoje tá do jeito que a gente gosta. Acho que hoje é o primeiro programa já contando com convidados. Daqui a pouco vocês vão ver quem é. Vale a pena a gente reforçar, né? Porque o terceiro, né, Caio? Muita gente de repente não viu aí que na semana passada a gente teve um probleminha aí. Nesses primeiros momentos a gente ainda tá fechando certinho com o Tevila, então não deu pra gente estar aqui no Tevila, mas a gente fez um programa, um bate-papo, eu diria, que a gente considera como segundo episódio. Queria até pedir desculpa aí, a gente fez no final das contas pelo canal da Fúria, o que desagradou até algumas pessoas, acho que é importante deixar claro, mano. A gente fez porque a Fúria foi na hora ali quem a gente conseguiu, né? Sempre presente, mas reforço, né? Esse é um programa feito por toda a torcida, tá aberto para todo mundo aí. A Fúria participa, a Esquadrão participa, a Tuda participa, quem quiser participar aí, tá de portas abertas. E mesmo que se torne repetitivo, é muito importante a gente mencionar isso daí, que a ideia desse projeto é uma unidade mesmo para a torcida do Ramalhão, para a gente falar de Santo André. Provavelmente nos próximos programas não vai ser as mesmas pessoas que vão estar nessa cadeira. A gente quer que realmente outras pessoas demonstrem o desejo de participar, tragam pautas pra gente sobre o que quer falar, enfim. Esse realmente é um programa para a torcida do Santo André. E como o Mal complementou, né? O programa número 1 a gente fez aquela mesa redonda, a gente fez aquele bate-papo para se apresentar, para falar sobre o projeto. O programa número 2 pelo Instagram. E é importante também falar que a gente vai continuar com isso, tá? A gente vai fazer algumas alternâncias entre ao vivo aqui no estúdio de Steville Sports e ao vivo no Instagram também. Esse seria um projeto mensal. A gente se estruturou um pouquinho, já virou quinzenal, quase virou semanal, né, Mal? Então a ideia é que a gente faça aí alternado Instagram, Tevila, com a maior frequência aí possível, né? Antes de mais nada, a gente tem que agradecer aí quem, desde o início, desde o start do projeto, tá com a gente, né? Que são os nossos patrocinadores, né? Hoje então, já tem os nossos patrocinadores na tela aí, ó. Na medida com que o projeto vai andando, a gente vai evoluindo, né? Então a gente tem aí a Pastelaria Bangu com a gente também desde o primeiro programa. A gente tem o Totti Madeiras, que tá com a gente também, diversas faixas aí pela cidade. A gente sabe que é uma empresa que sempre apoiou o Santo André também. A gente tá com a Bruna também fortalecendo a gente também, né? Mulherada apoiando em peso, Mal, no último programa. Apoiando e cobrando aí uma presença feminina. Olha, isso é uma coisa também que a gente tem que falar, né? A gente tá pondo a mão na massa aqui, tá fazendo as coisas conforme possível, né? As meninas que quiserem, que puderem participar, a gente viu aí, né, desde a Bruna mesmo, a Stephanie, a aniversariante do dia hoje, que é a Laís, né, feliz aniversário. Enfim, as meninas também têm um espaço aberto aí, vamos chamar essa responsa pra vir aqui. A gente não vai também ficar, não dá pra gente ficar correndo muito atrás, não dá. Isso que é importante, entendeu? A gente tem um grupo, como é que funciona isso aqui? É um grupo de WhatsApp que a gente vai conversando, vai decidindo junto, e quem vai dando um toque já vai participando. Ó, tá aqui um exemplo, o Rico que fala, eu queria falar um pouco das categorias de base. Já é dele essa responsa, vai falar daqui a pouquinho da eliminação triste aí das categorias do 15 e 17, mas enfim. Mas tem o Sub-20, né? Aproveitando aí, a gente vai fazer um giro aí sobre o Sub-20, um giro sobre a Série D, e a gente começa daqui a pouco aí com os nossos convidados, 3 convidados especiais, e daqui a pouquinho a gente fala mais um pouquinho. E o nosso novo membro, da mesa aqui, o Henrico aí tá com a gente, né? Já participou da live número 2 aí, falando sobre o Sub-20. Vamos falar sempre de Sub-20 mesmo, né? Por mais que às vezes é um assunto que o pessoal não se interessa muito, ou às vezes até desconhece, na verdade. Não se interessa porque não conhece, não acompanha. E a gente teve uma grande classificação aí do Sub-20 do Santo André, Rico. Queria que você falasse pra gente Sub-15, Sub-17 e pra finalizar aí tudo de bom que tem acontecido no nosso Sub-20. Seja bem-vindo à Steville Sports, seja bem-vindo à nossa mesa. Bom, vamos começar aí então dando uma passadinha pelo Sub-15 e Sub-17, que ambos entraram em campo, né, no Anacleto Campanello nesse sábado, e saíram com empate por 1-1, né? Mas mesmo conseguindo um pontinho fora de casa, as duas categorias se despedem em terceiro colocado na fase de grupos, né? Vale a pena lembrar, né, que estamos falando de um grupo de 8 times, né? A gente termina em terceiro.
8 ou 5? Não, são 6, os 17 são 6. São 6 times. A gente termina em terceiro. 12 grupos, ao todo, se não me engano, com 6 clubes. É uma campanha honrável, eu diria. Os 2 ou 3 melhores terceiros se classificaram, mas infelizmente não foi o nosso caso, né? A gente mantém aí até uma promessa para os próximos programas. A gente já tem conversado, inclusive, com a assessoria de imprensa do Santo André. Um abraço para o Michel. Também estamos conversando com o outro aniversariante da semana aí, o Emerson. Parabéns, Emerson. A gente quer muito abrir as portas aqui, né, Caio? Para também trazer um pouco dessa turma. A gente quer muito trazer o Alexandre Seixa aqui. Acho que é um nome que está todo mundo conversando. Curioso para ouvir um pouco desse japonês. Enfim. Por que a gente quer saber tanto desse japonês, tá, né? então, mano? Então, vamos falar do Sub-20 que entrou em campo nessa sexta-feira já classificado, né? Independente da sua colocação. Entrou contra a equipe do Mauá, que está perigando pela terceira colocação, né? Então, a gente começou com um jogo meio truncado, nem muita chance para cada lado, né? Você tava lá? Eu tava eu, os nossos convidados, né? E aí, a partir dos 22 minutos que a gente conseguiu achar um belo gol com o Jonatas, né? Numa jogada que começou lá da defesa, passando por todo mundo. E aí a gente abriu o placar e uns 10 minutos depois, vale dar um grande ênfase, né? Que golaço! Um golaço de categoria do Paulo Henrique por uma cobrança de falta no segundo pau, fechadinha. Faz tempo que a gente não vê um gol de falta, Gol de né? falta, um belo gol de falta. Vai lembrar do que? Do Garré? Aquele gol contra o São Caetano, sei lá. Que bom ver isso aí na molecada, né? Quem sabe? Tá fazendo falta isso, né? Nessa Série D. E a gente tem aí uma segunda colocação empatado com o Santos, né? Com 22 pontos. E na próxima sexta-feira... Sexta-feira lá na Baixada Santista, a gente vai encarar então a equipe Santista, que tá com bom saldo de gols, né? Se eu não me engano, 31. E a gente tá com 5, 6. Então, só a vitória aí pra gente conseguir a classificação em Essa primeiro. diferença, Caio, de ficar em primeiro ou em segundo é essencial, pessoal, porque o grupo que a gente pegaria hoje, se acabasse hoje e a gente estivesse em primeiro, qual seria? Em Rico? primeiro, a gente conseguiria enfrentar então no grupo 21 da segunda fase, a equipe do Suzano, 15 de Jaú e do Raguai. E aí, Aguaí, time do lado de São João da Boa Vista. São 3 times que são, né, tem um poder menor aí. Agora, se a gente terminar em segundo, fala o grupo hoje, né? Tudo isso pode mudar, mas quem seria o grupo? Em segundo, para todo mundo que gosta de viajar, ver o Santo André, não é uma notícia tão boa, né? Que a gente acaba enfrentando então a equipe do Grêmio Prudente, Mirassol e o nem tão boa mesmo. Esfera. Não, nem tão boa, né? O Esfera também é um time muito forte de empresário lá de Salto. O Grêmio Prudente vem bem. Então, assim, era bom a gente... Não sei quem tá pensando em ir pra Santos aí, dar uma força pros moleques. Se a gente beliscasse uma vitória ali, ia ser legal. E é importante também mencionar que esse Sub-20 aí, ele, de 9 jogos, são 7 vitórias, um empate, né? Então, uma campanha muito... Se não fosse o Santos nesse nosso grupo aqui, a gente estaria muito bem. Aí a gente tá com o Mauá na terceira colocação com 15 pontos, aí a gente tá com 7 pontos. Né? Então, isso só mostra aí o poder do Sub-20 do Santo André. Infelizmente, o 15 e o 17 aí, a gente sabe que não caminhou tão bem, mas eu tenho certeza que nessa sequência de temporada aí, o Sub-20 vai dar bastante orgulho pra gente, diferente do que tem acontecido com o profissional, eu diria. Né? A gente teve uma leve ilusão lá no Mato Grosso do Sul, achou que ia, né? A gente falou aqui que na verdade queria que seria um resultado bacana, que as coisas iam mudar, mas vamos fazer um giro aí pela Série D. A gente tá numa situação aí não tão complicada, né? São 7 pontos aí na sexta colocação, uma vitória aí amanhã contra o Pouso Alegre, e a gente vai ter Costa Rica e Água Santa jogando também, então a tabela, graças a Deus, ajudou a gente nesse sentido aí. O que a gente espera? E agora acho que a gente pode abrir aí e falar aí dos nossos convidados, né, Mal? Isso aí, cadê o pessoal da câmera? Isso aí. Estamos aqui com o Wagner Lima. Wagner Lima, jornalista, torcedor do Ramalhão aí também, das antigas. A gente já tem falado bastante tempo aí de trazer, né? Você aqui, o Doug, já fez esse meio campo também. Queria agradecer a presença aí. É uma honra aí poder bater esse bate-papo aí. Eu tenho certeza que vai ser bem produtivo para todo mundo. Qualquer coisa que tenha essas duas cores para mim, a honra é minha. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós estamos aqui nas Populares, no bairro das Casas Populares de Santo André, onde
o Santo André renasceu. Aqui, na verdade, o Santo André nasceu aqui. Vamos falar disso aí então daqui a pouco, hein? Porque acho que então, deve ter muita gente que não sabe sobre isso coisa, daí, hein? Para mim, é muito forte estar aqui, de lembrar do Vigan, que foi o cara que carregou o Santo André nas costas, numa época em que tudo deu errado, e começou tudo aqui. Na verdade, recomeçou. Tudo aqui. Grande Ovidio. Pera aí, só antes disso. Wagner, você tá acompanhando o time na Série D? Estou acompanhando por rede social. O que você tá achando aí, só de sua opinião geral ainda, assim, pra gente? Eu estava até comentando, eu falei, eu desanimo, sabe? A gente fica um pouco de fora, né? Eu desanimo, de certa forma, de ver o desinteresse geral pelo time. O pessoal vai culpar o elenco, vai culpar a formação de Santo André, vai culpar técnico, vai culpar jogador, mas o nosso problema maior não é esse. Nosso problema maior é que não conseguimos ainda montar uma sinergia, uma união entre o time e a cidade. O time se apartou da cidade de Santo André por uma série de questões políticas, administrativas também, e esse é o maior problema do Santo André. Ou o Santo André se enquadra de alguma forma por algum processo que esteja acontecendo, que eu estou me inteirando aos poucos, conversando com o pessoal aqui, ou a cidade incorpora esse time novamente, porque esse time é o único time do Brasil que tem condição de ter um grande time sem precisar de SAF, sem precisar de nada. O Santo André já mostrou isso. Eu não estou falando porque... mas por que você fala Santo André? Porque Santo André já mostrou que essa cidade, quando ela quer alguma coisa, ela faz. Essa é uma tradição de Santo André. Santo André, para quem não sabe, é a cidade fundadora do Brasil. Nós estamos entre as cidades mais antigas desse país. E aqui, essa sociedade arraigada que tem aqui, ela carrega o Santo André nas costas. Agora, Santo André precisa querer. É muito importante isso daí, é uma das coisas que eu quero falar mais pra frente também, fazer um paralelo aí sobre o que já foi lá atrás, como é que tá o cenário hoje em dia das torcidas, né, na cidade. Caio, só pra gente não perder então, a gente começou a falar da Série D, falamos lá dessa vitória de 5-2 fora de casa, que foi o programa, o episódio pé quente, que a gente falou mesmo que ia ganhar, e agora a gente tá saindo de um empate 0-0, que eu acho que como, se fosse um resultado isolado, né, já passando por vídeo aqui que tava lá, se fosse um resultado isolado, eu acho que nem é um grande tropeço. Os dois times são muito parelhos, né? Vamos dizer a verdade. Aliás, quase todos os times dessa Série D aí, com altos e baixos, né? Não existe disparidade nenhuma, né, mano? O Água Santa, que vinha pra nós como um time mais forte, perdeu do Costa Rica, que a gente ganhou, enfim. Ovidio, depois desse 0-0 aí, o que você achou desse jogo, desse resultado, e como é que você está olhando aí a sequência? E bem-vindo, Ovidio, que é uma das figuras aí para nós importantíssimas. Boa noite a todo mundo e feliz em ter mais um espaço para poder falar das coisas do esporte do Santo André. Agora, quanto ao jogo, eu acho que foi um péssimo resultado para nós. Infelizmente, tá? Se é um jogo, se você ganha, você entra entre os quatro. Né? Com esse empate, que para mim foi quase uma derrota, né? A sorte nossa ainda que o Costa Rica veio e ganha do Água Santa, que é a coisa que você vê com o nivelamento desse campeonato, da Série D, é por baixo. É por baixo. Entendeu? Não adianta querer falar, aquele lá é melhor, aquele tem mais planejamento. Não, é bem por baixo. Entendeu? É o dinheiro, né? Quer dizer, e a gente vê isso pela estatística também do nosso grupo, né, cara? A maioria aí com 2 vitórias, 1 vitória. Aí você tem lá o Maringá e a Inter aí um pouquinho na frente, mas do terceiro até o oitavo aí tá bagunçado para todo mundo, então isso só reforça realmente o que vocês triste, disseram, né? Parece que o que aconteceu no Paulistão, com o time, está acontecendo com esse aqui. Não vejo falta de vontade no elenco, não vejo falta de trabalho da comissão técnica. Infelizmente a gente corre, cria. Na hora de fazer o gol, não sabe fazer gol. Eu não vou falar que não sabe fazer gol, eu acho que é o nível técnico que é muito baixo. É muito louco, né, Ovidio? O jogo do 5-2... Pra mim, não foi o melhor jogo que a gente fez. A gente comentou isso no programa passado. Foi um jogo que tudo deu certo. Tudo deu certo. Né? Mas a gente já teve jogos que a gente criou muito mais oportunidade de fazer gol. São José. Contra o São José lá, nós perdeu praticamente em 5 minutos, nós tínhamos metido 3-0 no São José. Gol que passou, o Alexiel tropeçou na bola, outro chutou em cima do goleiro. Quer dizer, então
tá faltando o quê? Realmente aquele cara que sabe fazer gol, que faz a diferença. Porque falta de vontade no time não é. Não vou ocupar o elenco. Entendeu? Agora a gente precisa ter pensado um pouquinho melhor para montar esse elenco. Vamos agradecer também que a trave salvou a gente aí, duas da trave ali, também, nós também ganhamos, mas se nós também faz aquela que igual que nós chutamos também, a história muda, né? Então, como diz o outro, né? A trave não é. E passando para o nosso terceiro convidado, para ele também se apresentar aqui, o Marques, né? É uma prazer estar aqui. Embora esteja na turma da velha guarda, é bem divertido, né? Porque acho que é uma das pessoas que conheceu o time, como eu vou dizer assim, com mais experiência de vida já, né? Mas também já entrou nesse vício eterno aí. Sim, sem dúvida. Marcos, e fala pra gente, além dessa sua história, depois, se a gente falou aqui da situação geral do jogo, o que você enxerga para esse futuro? O que você está esperando para esse ano, Série D? Vamos disputar a final da Série D. Isso com certeza. Porque o campeonato, ele está tão nivelado, igualado em relação à qualidade técnica dos times, que até nós, depois dessa rodada, depois de um resultado não tão bom, eu não levo em consideração o que o Ovidio falou, que foi um péssimo resultado. Lógico, ganhar em casa é obrigação, mas depois de ver o Costa Rica, que tomou de 5 da gente, uma semana antes, ganhar de 2... Da reestreia do Inamar, né? Exatamente isso, na estreia do Inamar, do grande e poderoso ex-vice-campeão paulista, 2 anos atrás, Água Santa. Qualquer coisa pode acontecer. Inter de Limeira, perdeu também. Perdeu a visibilidade também lá em Maringá. Sabe? Então, esse campeonato está tão nivelado em igualdade que eu não vou me surpreender se amanhã nós ganharmos do Pouso Alegre lá em Pouso e, a partir daí, partir para uma reação. O grande primeira problema da classificação Série D é o deslocamento. O time, para planejar a Série D, primeiro que ela se define quase em cima do começo do campeonato. Então, a tabela saiu, Wagner. Uma semana antes. Mais do que a tabela ter saído, a mudança no formato da tabela, né, Wagner? Porque isso que você está dizendo, é óbvio que fazia ainda mais sentido no formato até o ano passado, quando os deslocamentos eram interestaduais. Esse ano, pensando em economia, eles regionalizaram a Série D. Aí sobrou, por uma coincidência, não, o pobre do Costa Rica, que está lá longe de Campo Grande, longe da capital, inclusive, né? Pois é. E, enfim, mas a gente pegou os times mais complicados, né? Que tem um maior poder aquisitivo aí, né? Mas imagina a situação do Costa Rica, que pode ser a diferença nessa classificação para todos os times. Esse resultado, jogou a semana passada no seu campo. Não chega. Viajou para Diadema, volta de novo, porque não vai ficar aqui uma semana, acho que não existe dinheiro para isso, para segurar o time aqui uma semana, porque domingo que vem, amanhã ele joga, né? Na quarta. Ele joga com a Água Santa agora. Joga com a Água Santa quarta-feira. Então tá aqui. E pega novamente o Santo André no jogo de volta a semana que vem. Ele vai ficar, então, a 2 loucura. semanas aqui. Não, porque ele tem um jogo em casa, amanhã. No caso deles, o deslocamento é surreal. E só para lembrar, né, na Série D, a CBF banca os deslocamentos acima de uma quilometragem X que eu tenho. Avião. Então, que eu tenho quase certeza que no final das contas no nosso grupo não tem nenhuma que é bancada. Então, todos os deslocamentos do Costa Rica são de ônibus. A informação da premiação da Série D, vocês têm ideia disso ou não? 300 mil, acho que 200 é bem baixa, mil, alguma coisa assim, 200 ou 300 mil. Mas que é 400, depois se passar para a segunda fase, 200, uma coisa... E ela teria inicialmente essa ajuda de custo que com a regionalização deixou de existir. Então, hoje um time de Série D, ele tem que ter, no mínimo, 1 milhão por mês para folha de pagamento, se ele quiser alguma coisa. Quem consegue isso? Entendeu? Dessa Série D inteira, acho que nenhum time hoje. Então, aí você vai, aí vem talvez o retrô. Aí vem o tal do nivelamento por baixo. Por quê? Que é a questão do orçamento, tá? Então,
Primeiro, que o time não teve tempo de fazer um orçamento decente por causa dessa questão de encavalamento de tabela. Termina o Campeonato Paulista, começa a Série D. Para nós é importante o Campeonato Paulista. É hoje o campeonato mais importante para a gente, atualmente. Mas a Série D, se você for analisar, é que deveria ser o primeiro objetivo. É como a Libertadores para qualquer outro time grande do Brasil. A Série D para nós é o trampolim para a gente estar voltando a um cenário que já foi seria nosso. se livrar dessa situação, Exatamente, sair desse disso. ciclo vicioso que nós Exatamente. vivemos. A gente Sem corre grana, risco. sem dinheiro, Exatamente. montando times Então, o que acontece? com nível técnico baixo. É isso A aí. questão é orçamentária. Aí você vai baixando o orçamento. Eu acredito que o Santo André hoje não tem um orçamento maior que uns 300 mil por mês. Não deve ter isso. Esses números a gente não consegue, mas Eu eu acho acho que que é tem. menos do que isso, sem Eu dúvida. acho que não né? tem. Eu acho que é até menos. Então, Ó, só para lembrar, então, pra gente não querendo cortar vocês, mas é que a gente quer ouvir de vocês uma parte também, que acho que é talvez até mais importante do que nesse momento aqui, a análise do atual, né? Só para pôr uma... Né? O próximo jogo do Santo André, amanhã terça-feira, lá em Pouso Alegre. Pouso Alegre. Não teremos ônibus de ninguém, aliás, isso é uma das coisas que a cidade precisava também, por mais que a fase esteja ruim, né? A gente precisava ter um ônibus. Tem muita gente que quer ir nesse jogo e não vai. Eu sei que estão indo pelo menos 4 ou 5 carros aí de torcedores. E no domingo, aí outro jogo importantíssimo com o Costa Rica novamente. Eu acho que esses 2 próximos jogos mantêm a gente vivo aí pra mostrar o que a gente quer ou não. Essencial. E a tabela ajudando a gente, né? Torcendo com um resultado interessante lá de Água Santa e Costa Rica pra gente poder ir pra esse jogo domingo aí, muito mais animado. Falando em animação, a gente tá com o chat bombando aqui. Não vamos cometer o erro da última vez que a gente foi lembrar de dar uma atenção pro pessoal no final do programa, né, irmão? A gente já tá com quase 40 pessoas aqui simultâneas assistindo a gente. Eu não posso deixar de dar um alô pra Mari. Boas noites, Mari. A Stephanie dando um alô pra gente aqui também, salve Stephanie. Nosso parceiro Relos aí, ó, dando uma moral pra gente. O Matheus, boa noite, Matheus. Adriano Garcia, salve Ramalhão, bancada pesada. A bancada de hoje tá pesada mesmo, de verdade. Vamos classificar, Ramalhão, sempre no sofrimento, sempre no sofrimento. O Marcelo Pereira aqui, ó, fazendo uma pergunta pro Henrico. Daqui a pouquinho o Henrico, a gente traz ele de volta aí pra ele responder aí. O Henrico tá acompanhando bastante a base do Ramalhão. Ele já estudou, Quantos né? jogos aí do Ramalhão na base ele já assistiu esse ano já? Bastante. Sidney Tadeu, Sid Louco. Tem que chamar o Esquerdinha. A gente chamou o Esquerdinha. O Esquerdinha, tá aliás, com tem probleminha, um probleminha de Esquerdinha, saúde melhoras. aí, melhoras pra ele. Ele era pra estar na bancada hoje conosco aí. De novo, né, como a gente fala, a gente tá tentando dar espaço pra todo mundo, né, pessoal? Aqui no TV é o nosso segundo programa e a gente já conseguiu trazer meia mesa aqui de convidados. Aguardem aí para os próximos capítulos. Com certeza vai novidades. ser bem democrático, né? A ideia é essa. A ideia é vídeo, essa. Eu também penso assim, não tem A, não tem B. De verdade, Se é pra falar de Vídeo. Santo André, tem que trazer aqui e acabou. Sem E assim, né, esse com é o- liberdade, né? E Com com liberdade liberdade de de expressão. falar o que pensa. Isso é essencial. Esse é o nosso segundo programa, né? Então, assim, não deu tempo ainda de fazer nada. Vocês podem ter certeza que a gente vai dar porrada aqui em quem tem que dar porrada. A gente Exatamente. não leva bandeira de A e B, não. A gente tá aqui só pelo Esporte Clube Santo André mesmo. Então, no primeiro programa até teve gente aí, né, Mal, que falou que a gente pegou leve com isso e aquilo, mas que não deu tempo de pegar pesado mesmo, né? A gente queria representar o projeto, não dá pra ficar dando porrada pra tudo que é lado. Não, e aquilo que a gente inteiro, falou, né, Então, Caio? A gente quer também abrir um canal, inclusive com o próprio clube, sabe? Inclusive para que o clube... Meu, a gente quer ouvir os nossos jogadores, sabe? Eu quero que a molecada aí da geração do Rico aí, que, como eu quando era moleque, pô, eu quero lembrar a cara na minha época do Jorginho, do Ivanzinho, do Tonho, sabe? Então a gente quer trazer esses jogadores, quer trazer o pessoal da base, quer trazer inclusive a própria diretoria para se pronunciar também, porque é muito fácil ser vidraça, né? E Exatamente. também pessoas da cidade que têm influência, que podem influenciar na vida do Santo André. E nós falamos de políticos, falamos de pessoas que têm sua indústria, seu comércio, têm o poder de repente, ajudar o Santo André, já que não se faz futebol hoje só com amor. Futebol Queria enfatizar também que mas- é a torcida pela torcida também aqui, é uma produção da torcida pela Isso. torcida. Então, é como a gente está falando que é uma forma coletiva aqui, quando a gente se une aqui, ó, sai um projeto como esse aqui, ó, bem feito, um estúdio lindo aqui, maravilhoso aqui, com um bom equipamento, a gente consegue muita coisa sem trabalhar unido aí. Exatamente Espaço é de isso. todo mundo, Só falando- o nome do programa faz jus aí, Falando que é da Papo de Série D. Andrense. né? Exatamente. Fica muito difícil hoje
fazer qualquer tipo de projeção para essa Série D, justamente por essa convulsão de surpresas, né? É surpresa para todo mundo. A goleada do Santo André lá foi uma grande surpresa. Grande surpresa. A gente esperava uma vitória lá, falando bastante A gente foi otimista aqui no programa, mas foi surpresa, né? Com o pé no chão, você sabe que... Bom, mas só para pregar já então, vitória amanhã, hein? Porque a gente falava... Eu acredito, vamos voltar com esses 3 Santo André é da nossa fé. Mas o que acontece? Qual é o grande projeto? E aí, seria legal... um dia a gente trazer o Celcinho, botar ele por telefone, que seja, para justamente ele explicar para nós como que o Santo André está planejando a história dele ultimamente. Porque o Campeonato Paulista, ele é líquido e certo, ele tem renda certa, Sim. ele tem tudo certo. Você começa o campeonato já sabendo, né, Você não Magno? precisa planejar, só você saber, você tem o dinheiro no cofre ali, vai lá, ajusta o time, disputa o campeonato, beleza. Não precisa esperar o último mês Não. para estar contratando jogador, montando o time em Ou cima com- da ou hora. com o campeonato rolando, entendeu? né, Ou com o acontece, campeonato né? rolando. Exatamente. O Campeonato Paulista sempre se deu a grande oportunidade de se montar esse time com antecedência. Aí- Porque não é um mês a mais, um mês a menos de salário que vai quebrar o clube. vai Aí o que fazer, acontece Entendeu? com a E Série não é o D? que acontece com a gente, Não. infelizmente, né? Mas o que acontece com a Série D? A Série D ela tem que ser planejada 2004 para disputar 2024 para disputar 2025. Então você faz um planejamento agora, tá? Porque você já tinha que ter trabalhado com o marketing do Paulista, o que você fez no Paulista. Infelizmente a história não foi muito boa, tá? Se você trabalhar bem o Paulista, e tem como trabalhar bem o Paulista, você traz os apoios para um projeto de um ano lá para frente para a Série B. Então por isso que assim, fica difícil você projetar agora, mas vamos pensar um pouquinho mais para frente também. Se não der agora, a gente já tem que estar com um plano, o plano B para a Série D. Pensando num pior cenário, Deus o livre e guarde, a gente fica sem calendário. Tá, Então, assim, então esse vamos lá. planejamento teria que ser feito Então realmente. vamos lá. Que cidade que nós temos hoje aqui? Qual é a população de Santo André hoje? Os Nós 7 temos mil habitantes. quase 800 mil habitantes, certo? Qual é o nosso forte hoje? É o comércio, né? Santo André não é mais indústria, é muito mais comércio, tá? Beleza. O comércio vive do quê? De Gente. marketing. Entendeu? O marketing que traz a venda. Lógico, o objetivo é pegar o dinheiro daquele cara que acreditou naquela propaganda, que está aí, ó, Sim. e aí ele vem para cá. Então, esse cara E a gente devolve para ele. que acabou de passar aqui, que eu conheço, quase meu vizinho aqui, eu moro aqui na vila, Luzita. Então, esse cara, ele fala assim, eu vou pôr minha marca aí, porque eu não vou queimar meu filme. Você vê o que aconteceu com o Corinthians agora, o patrocinador já saiu e falou, vocês queimaram meu filme, pô. Aqui o Santo André nunca queimou o filme de nenhum patrocinador, de nenhum empresário, de nenhuma empresa e principalmente do poder público. Então vamos lá. Se nós temos hoje um contingente enorme de grandes casas comerciais, inclusive da cidade, da própria cidade, e lembrando, nós temos uma prefeitura que tem um orçamento monstruoso, né? Esse orçamento monstruoso, ela precisa fazer obras, ela precisa fazer coisas lá na frente da minha casa. Estão construindo o hospital da terceira idade, na frente da minha casa, Hospital de Deus. Um hospital monstro, cara, uma obra ali que eu não sei, tá lá, que eu acho que, não vou lembrar agora quantos milhões que está aquela obra lá. Aquela construtora que ganhou a licitação, ela tem todo o interesse do mundo em ouvir o que alguém for pedir para ela da prefeitura. Por quê? Pô, cara, na próxima licitação ela quer estar lá de novo. Fazendo, com entendeu? certeza. Então, se a prefeitura reúne todos os seus grandes fornecedores e fala, gente, Dá uma vamos lá, força. Mas que já foi feito na época do Celso Daniel. Tá, Pronto, aí vamos que falar, tá. sinal Honda. O vídeo todos era- os- não é aí tirar que tá. dinheiro do poder Era isso público, que a gente queria entendeu? chegar. o Celcinho era craque nisso. Entendeu? Não é tirar dinheiro do poder público. Não, é você, para quem presta serviço à prefeitura, Então, e o- entendeu? mas o Celcinho- Trazer um patrocínio ao clube. Mas Nessa época a que tá hoje cidade na respirava o presidência- time, né? O Celcinho que está hoje na presidência de Santo André, ele era o nosso homem dessa área. Ele era o craque dessa... Então, resumindo, ele sabe fazer. Sabe. Então, mas né? será que Ele ele sabe tem, o caminho. Mas ele tem os interlocutores que ele tinha? Olha, Entendeu? o que a gente viu esse ano no lançamento do ano, né, no evento lá no clube, no Jaçatuba, foi a presença do prefeito, foi a presença de boa parte da vereança aí da cidade.
A gente fica, né? Muita gente até se incomodou em relação a, puxa, mas o Santo André vai se meter na política, eu acho que assim. Não tem jeito. Exatamente, Não adianta. seja lá qual for o prefeito que Não está aí, adianta. esse cara tem que ter o apoio. Lógico. Agora, foi inócuo. Pra gente o que foi frustrante esse ano, Wagner, é que tinha esse cenário pronto. Vou dar e uma isso não opinião para aconteceu, vocês aqui do programa, tá? Tragam os pré-candidatos para sabatinar em cima do Esporte Já Clube já está no André. nosso plano. Já Nós tá vamos no plano, trazer já todos tá eles. comentando isso aí. Exatamente. Esses Tava rolando caras esse papo têm aqui que ter antes. compromisso. E aí Compromisso com- você torcedor, você com a câmera 8, 10, qual que é o olho aqui? Qualquer uma. Você torcedor, você que é da torcida uniformizada, torcida organizada, como quer que queiram, você tem que fazer dentro da sua sede, junto com os seus pares, reuniões para poder também fazer uma carta de intenção para cada um desses pré-candidatos, falando, ó, nós temos tantos votos aqui, viu? Chegou a comida, hein, ó. Agora Vocês têm ideia que a torcida do Santo André, juntar a Fúria, juntar Dragões, Os torcedores juntar Padrão, autônomos também, né, que não são organizados. a torcida elege pelo menos um vereador aqui, brincando elege um vereador. Então, de repente, a torcida fala assim, ó, quer saber de uma coisa? Daqui para frente nós vamos lançar o nosso candidato. Nós vamos ter um candidato representante da torcida do Santo André lá na Câmara Municipal, brigando só por nós. E isso é válido, isso é democracia, entendeu? É assim que funciona a democracia. Você tem lá um cara representando, e não é um segmento qualquer. É um dos maiores times da história do futebol brasileiro, dentro da cidade-mãe, da maior região comercial e industrial de São Paulo, que nós podemos colocar um vereador lá dentro. Ô, Wagner, vale reforçar aí que a gente é o único campeão nacional da Grande São Paulo, tirando os times da capital, a gente é o único. A gente tem que reforçar isso Por aí isso que eu sempre. falo, Só pra Santo gente André não tem deixar de dar o potencial. exemplo, né? Exatamente na questão comercial, obrigado aí aos nossos parceiros, que a gente acabou de citar aí, ó. Inclusive, Acabou de chegar meninos, aqui, ó. É pra vocês Uns experimentarem. salgadinhos Agora, aí, da rapaziada do presta atenção. Relos. Aqui. Qual é o Relos, o pastel também da... Com tudo isso que eu estou falando, não podemos nunca Olha nos aí. esquecer da experiência desastrosa Bem de São feitinho, Caetano. São Caetano fez Salgadinho. exatamente isso que eu estou falando. Fala, pô, Marinão, mas e aí? Juntaram lá com a Casas Bahia e deu no que deu. Tá? Mas espera aí. Santo André não é para fechar com uma empresa, não. Santo André é para o poder público entrar, o poder público se promover o nome da cidade, promover sua situação política, até como a própria administração, tá? E dar para a população o maior presente que um cidadão pode ter. É virar isso aqui, ó, botar isso aqui no peito, esse símbolo maravilhoso que a gente tem, e falar assim, eu me orgulho Wagner, time então que eu- te interrompendo pra gente entrar no quórum que a gente quer ouvir. Vou começar pelo vídeo, depois eu volto pra você. O vídeo, como é que esse brasão aí entrou no seu coração? Você aí que, pelo que eu sei da sua história, é um cidadão de Catanduva, é isso? Eu nasci em Catanduva, mas sou andreense. Fala isso, não, Mas como é que um cara de Catanduva acabou? Não, Conta sabe essa o que que história. Eu vim pra cá com 2 anos. Né? Então, andreense, Meu pai andreense. veio pra... Eu sou Andreense, tanto que nem lembro de Catanduva. Né? Mas, quando o velho pegava as férias, na Pirelli, trabalhava na Pirelli, claro, ia pra Catanduva. Todos os parentes lá. Ia ter o jogo lá contra o Santo André na final em 75. Logo esse jogo. Os primos, vamos no jogo, ó, seu time, o time da sua Destino, cidade. Mas eu nunca fui ligado a futebol, sinceramente, nunca liguei pra futebol, né? Como você tá na casa dos caras, os caras querem ir, você sente na obrigação, vamos, né? Pô, chego lá, já vejo os caras que estavam de fora, que veio de Santo André, já conheci um ou outro, né? Olhando aquela coisa toda, um jogo duro, 0-0, debaixo de laranjada, que lá os caras chegaram na língua, os caras entravam naquele tempo um saco de laranja no estádio, né? Bom, acabou, 0-0, né? Aí ia ter o jogo aqui, todos nos barzinhos lá da Vila Helena, no 713 lá, os caras todos, vamos ver a final, aí você ia vendo embalo. Aí onde eu vou parar? Bem no meio de uma torcida organizada. Quantos anos você tinha? É? Era novinho. Era novinha. São 50 anos dessa história, né? De 74. Você está com quantos anos? 70. 70? Não, você Pra quem não lembra, nós né, éramos da mesma idade. o pai do vídeo frequentou muito nossa bancada, né? Praticamente até o falecimento, né? Meu pai aí eu arrastei o velho.
Né? Meu pai quer falar, sou palmeirense, vai falar, sou palmeirense. Mas, Então né? começou Aí ali comecei a arrastar o velho pro estádio também, ele virou um fanático. Começou na final de 75. 75. Você tava lá, Wagner? É ano que vem que nós vamos fazer a celebração dos Você 50 tava lá? anos, então, hein? Eu pulei, antigamente tinha a marquise, né? Era mais alto, a altura das cadeiras, que ali eram as cadeiras, era mais alto do que é hoje. Tinha o fosso, como tem até hoje lá, e eu pulei. De lá de cima, eu pulei lá no campo, fui abraçar o Tulique e o Souza no segundo gol. Aí que eu tô voltando até a história, aí os caras vão dizer, fomos tudo pro estádio, caí no meio da torcida, aí já fiz amizade, aquela coisa toda, time campeão, nós somos, naquele tempo não tinha perimetral, né? Era Oliveira Lima. Mas ela foi, um pouco foi aqui também na 15 de novembro, que ela vinha até aqui em cima. Sim, né? sim. Vinha até aqui em cima, era paralelepípedo ainda, aquela festa, pá. Eu me empolguei, gostei da brincadeira, sabe? Virou andreense pela torcida. Pela torcida. Pela Pronto. farra, né? Mas ele não exagera, né? Só pra não perder a história. Conta uma história aí que eu já ouvi. Não, espero que a mulher dele não fique brava, né? Do nascimento da sua filha. Foi comemorar. Ah, essa é verdade. Perdão Ao aí, vivo, hein? Tá ao vivo, A família que desculpe, mas... Qual é o nome dela? Você- Qual é o nome dessa filha? Mal é provocador. Não, Mal é são as perguntas que estão chegando aqui dos ouvintes, ó. Não, mas é verdadeiro, que é verdadeiro, né? Nós tivemos um jogo, naquele tempo foi quando teve um negócio dos menudos no Bruno Daniel, acabaram com... Eu lembro. Nós fomos mandar jogo lá no Campo do Mauá, né, no Benedetti, né? E nós fizemos um jogo contra o Corinthians. E nós precisávamos ganhar aquele jogo ou nós ia pra segundona. Você lembra disso aí? Paulistão, vídeo, pelo Paulista. Paulistão. Ou nós caía. Rapaz, já pegamos um tenente muito bom, a gente não podia falar, mas aquele cara tacava rojão no campo, no banco dos caras, entendeu? Os caras me prendiam do outro lado, o tenente me soltava do outro lado, eu tinha levado camisa, tudo do Santo André. E foi aquela zoeira. Aí o Corinthians faz um gol, foi anulado, tumultuamos tudo, aí nós faz 1-0 e ganha o jogo. Né? Isso daí a gente tá falando em que ano? Rapaz, uma coisa que eu vou pedir perdão pra vocês, cara. Eu sou uma desgraça. Isso é 86. Eu não me pede data. Já é anos 80, é o ano do Menudos, Menudos no... Final de 80, começo de 90. Bom, Eu acho que é 86, talvez. Ô, cara, então, aí isso que aí é acontece? abusar dos velhos aqui. Vai ver também, a minha é. esposa estava no hospital, que ela teve minha filha, né? E eu tinha que buscar ela às 5 horas. Era às 4, mas não, acabou o jogo, eu venho. Dá tempo. Dá tempo, vou pro jogo, vou perder o jogo. Santo André e Corinthians, é ruim, hein? É ruim. O que acontece? Ganhamos o jogo, não caímos, ganhamos do Corinthians, né? Foi tudo pra casa da Dona Tosca, naquele tempo. E a festa Eterna, Dona Tosca. E aquela zoeira, quando eu olho no relógio, 9h30, você tem que buscar minha mulher e buscar minha filha. É sério isso? Poxa! Ô Wagner, Aí eu vou pro hospital, já fui embora. Aí eu Que história é chego em essa, casa, aquela turma dentro da minha casa, falei, e agora? E camisa aí, que tem que usar até uns negócios do pescoço, né? Todo mundo lá, né? Os cunhados tudo com aquela cara Você ganhou duas né? torcedoras do Saad na época. Acabou com a torcida. Meu bebezão já tá em casa, não sei o que. Aí, resumindo, acaba entrando na faia e isso ficou na história na família, né? Mas faz Bem parte. resumido, seu vídeo tá vivo. A mulher perdoou. Tudo certo. Até porque provavelmente essa história ia vir se repetir, talvez não com uma filha, mas deve ter abdicado de outras coisas pelo caminho. Posso falar uma coisa? Em casa é o seguinte, é os netos agora. Vai ter festinha? Tudo na minha vida é em cima do calendário. Tabela. Ele já sabe. Já sabe. Se tiver jogo do Santo André, esquece. Entendeu? Já teve festinha do meu neto aí, eu chegar lá, 7 horas da noite, uma festinha começou às 3, mas não vou mesmo, não conta comigo. Entendeu? O vídeo, eu lembro, a gente tem o nosso grupo lá de viagem, né? E eu lembro que um dia eu falei, não sei o que, eu tô cansado. Aí você falou, pô, mas eu com a cidade não canso. Como que é conciliar isso daí, cara? E aí eu estendo também pro Marques, pro Wagner, porque assim, né, chega uma hora que existem tantas outras prioridades, mas E só pra acrescentar vocês, na sua pergunta, Caio. profissional sub-20, Acho que muita lealdade ao Santo Então, eu André, não sei né, meu? se a turma sabe, nem sei se você sabe, Wagner, mas hoje os dois aqui coordenam assim. A gente tem o Gabriel, que é da Fúria, que tá 100%, acho que há alguns campeonatos já, e a gente tem na figura do Marques, do Ovídio, no Sandro Gaúcho, que é um torcedor Sandro que Gaúcho. parece com o Sandro Gaúcho, não o jogador, né? Mas no Sandro Gaúcho, no Joel,
um grupo aí de velha guarda que assim, que tá se mantendo na ativa. Fala aí, Marcos, como é que é esse negócio? Como é que vocês planejam? Aproveitando só o gancho, o meu início com o Santo André começou naquele ponto que o Ovidio comentou. Bruno Daniel destruído, o time tendo que jogar lá em Mauá, e eu fiz parte da destruição desse. Eu levei a Fabiana, minha filha, um beijão para você, Juliana, Fabiana, Dona Vera. Eu levei a Fabiana, que era pequenininha na época. E a Fabiana tá aqui no chat, tá? Tá online aqui prestigiando a gente. Fabiana um beijo tá aqui, pra ó. você. Cantando Não Se Você Reprima, ajudou a destruir aquilo que seria a minha paixão. É isso aí. Mas começou aí a minha ligação com o Bruno Daniel. Agora, torcer pelo time foi muito tempo depois. Eu era um cara que tinha uma simpatia pelo Corinthians, tá? Não torcia mais. E o Marcelinho Carioca veio jogar, um jogador que divide opiniões, normalmente lá no mérito, mas eu gostava do futebol dele, gostava muito. E ele veio jogar no Corinthians em 2008, disputando Série A2. Eu não podia perder essa chance. Fiz. No Santo André. No Santo André. Assisti o primeiro jogo com o Marcelinho Carioca, ganhamos. Fiquei fascinado de ver o cara tão perto, já que poucas vezes que eu o vi no campo, lá no Morumbi, Pacaembu, você vê o cara pequenininho, você vê ele menor ainda, né? Lá de longe, o cara é um artista, distante, você não chega. Aí a diferença do nosso futebol, da nossa paixão pelo Santo André, onde eu convivo com todos, jogadores, torcedores, e aqui nós fazemos uma família. Bem, assisti esse jogo, primeiro, segundo, terceiro jogo. No quarto jogo eu já estava abraçando o cara do lado quando o nosso Santo André fazia um gol. E daí foi só um caminho a seguir, conhecendo o pessoal da arquibancada, cada um com as suas E características. foi um ano incrível esse 2008, né? 2008 veio o segundo semestre com a Série B. Até 2010 foi incrível. Sabe? E você vai colocando aquilo que é uma verdade para você no coração. Ou seja, eu sou um torcedor que fiz uma escolha, diferente de vários que são criados ali acompanhando o seu time, tá? E acaba virando time do pai, da mãe. Eu não, eu escolhi o meu time, o meu Santo André. E aí me aproximei do Ovidio, tá? Até porque esse aqui era muito bagunceiro, tinha que alguém ter responsabilidade. E nós colocamos, até pela idade, tá? Pela idade também, colocamos aí como um objetivo de vida nosso. Eu, como o Malcolm comentou, Ovidio, Joel, seu Cerchiari fez muito parte das nossas viagens. Com certeza. Quando eu comecei. Nunca pode deixar de mencionar. Lembrança do Cerchiari, deixa eu aproximar do microfone. E o que aconteceu que, quando eu percebi, eu estava viajando aí esse Brasil afora, acompanhando o nosso time, tá? Então hoje é uma paixão, o time, com muita lucidez, com muito cuidado. Quando se fala de paixão, a gente fala de algo que foge ao controle, não. E é um objetivo nosso de vida, meu, desses caras que gostam de pegar a estrada e acompanhar. Lógico, a gente vai para ver o nosso time ganhar, sempre. Mas isso não tem acontecido muito, né? Então, a gente continua sendo feliz da mesma forma. Não, amanhã, tem outra, né? Amanhã estaremos lá em Pouso Alegre. Se Deus quiser. Não, muitos criticam até, né, que acha, porque eu sou de uma opinião. Quem é torcedor, não me interessa se a diretoria está agradando ou não, concorde eu ou não com ela. A gente não torce para resultado. Eu não torço para a diretoria, cara, torço para que eles façam um bom trabalho, entendeu? Mas jamais eu vou abandonar a minha entidade. Porque se eu abandonar a minha entidade, eu não era torcedor dele. Eu devo torcer para Corinthians, para São Paulo, para qualquer outro, deve ter o segundo time. Então, quer dizer, esse aí tá mal, então vai torcer pro outro. Porque quem abandona não ama. Eu sou dessa opinião. Ó, então, peraí, só pra gente tá, mais uma vez, né? Quanto tempo falta aí? 10 minutinhos pra acabar. É muita história pra pouco tempo. Tem duas coisas importantíssimas, ó.
Vai ter uma pergunta que o Doug vai fazer pro Wagner para contar, para voltar um pouco antes até da geração do vídeo. E só para vocês finalizarem, citem aí dos últimos 2 anos quais foram as cidades que vocês fizeram essas viagens de carro, só para o pessoal ter ideia da quilometragem que vocês foram aí. Ó, o Marcos, só rapidinho, o Gabriel, ele deu um alô aqui, o Gabriel Carvalho falou que você levou ele num dos primeiros jogos dele fora de casa. Hoje é a figura que mais viaja representando o Santo André. No domingo às 10 horas da manhã em Batatais pela Copa Paulista. Que joguinho vagabundo que vocês foram, hein? Lá pra Batatais no domingo às 10 então da manhã. Então vamos lá, Batatais, que mais? Presidente Prudente, Maringá, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Minas, contra o Atlético, que você estava São João del Rei, Santa Catarina, Curitiba. A gente já andou bastante. Quilômetro rodado, hein? E agora o Maringá, né? Que nós fomos sem parar, né, Marcos? 690. Nem pra fazer xixi. Não parou nem no banheiro, né? Eles fazem xixi no estádio. Não, por nós não tem esse negócio de ficar parando, não. Agora é importante dizer que, como eu frisar, que nós fazemos isso por um gosto pessoal nosso. Temos aí uma certa idade, né? Se é que 70 anos é certa idade, ambos têm 70 anos. Eles me confundem com o Ovidio, mas eu sou mais bonito que ele, com certeza. Acho que nós fazemos isso pelo prazer de pegar a estrada, de viajar e acompanhar isso que realmente nos move. Agora, isso não nos impede, não nos coloca como pessoas que aceitam aquilo que acontece com a administração do Santo André. Então, Celso, Emerson e todos vocês da diretoria, vocês têm tudo para poder usufruir de uma torcida que é muito fiel, pequena, mas fiel. Se tornou pequena por causa de uma série de situações criadas pelo próprio clube e pelo mundo, que vive em constante mudança. Não percam essa chance de se aproximar da gente, porque nós queremos nos aproximar de vocês. Nós queremos estar com vocês para poder ajudá-los. Não nos interessa o Santo André, já que ninguém tem interesse no Santo André em administrá-lo ou coisa do tipo. O que nós gostaríamos é de que vocês estivessem com a gente e permitissem que a gente pudesse se aproximar e aí sim ajudar de uma forma positiva, porque nós podemos fazer isso. Com certeza, entendeu? Porque toda vez que a gente põe uma ideia, uma iniciativa, né, sempre tem dificuldade e parece que já tem aquelas respostas já prontas. Tudo pra gente é mais difícil, né? A gente entendeu? Tem isso daí, né? Tudo. Da vez a gente fala até no ingresso, por que R$30 no ingresso? Né? Sendo que para todo lugar que você vai é 15. Aí você tem uma história, claro, vou acreditar, porque eu acho que você não está querendo me enrolar, entendeu? Mas se os outros dá para fazer, por que nós não dá para fazer? Né? Uma porrada de ação também. Né? Então é porrada de ação, porque você pegar o ingresso mais caro que nós pegamos em todos os lugares é R$15. Entendeu? Se você pegar lá contra Costa Rica é 10,05. Você vai lá contra São José é R$15. Né? Por que nós tem que ser R$30? Vamos trazer, olha a grande chance que nós teve nesse jogo de fazer uma promoção. Mas tudo para nós é difícil, eu não sei. Tudo que você leva. Então quando a gente fala assim, a torcida ela quer ajudar. Entendeu? Porque é melhor eu vender 2 de 15 do que eu vender só uma de 15 de meia e não trazer 2 torcedores. Exatamente. Entendeu? Então vamos ganhar na quantidade e não achar que com R$30, eu não sei, desculpa falar, mas quem cuida desse negócio do ingresso, não sei se é o Emerson, não sei quem que é, devia se encostar um pouquinho mais de quem frequenta a arquibancada, conhece o perfil do torcedor, tá? Para poder fazer esse torcedor voltar. Quando fizeram o plano, aquele plano no primeiro lá, que era R$200, com a camisa, com a camisa, incrível, fizeram um baita, todo mundo aplaudiu, não sei, tiraram até o jogo do Corinthians, né? Entendeu? Mesmo assim o pessoal aderiu, não sei, foi 300, 400 pessoas. Bom, teve uma aderência muito grande. Esse ano poderia ter feito a mesma coisa, o que fizeram? Não, a 2 ingressos, 450. Quem que vai poder pagar R$450, tá, num pacote de ingresso, na situação
né, do trabalhador hoje, que ele ganha o quê? Um salário mínimo. Sem condições. Aquele de R$200 tivesse feito agora de novo, eu duvido se não tivesse vendido pelo menos Vídeo, R$700. mas agora que era pra um gente- dinheiro já garantido. E a camisa Pra também, gente né? chegar no camisa. final, desculpem, gente. É uma pena, viu? Vai precisar mais tempo aí, tá? Mas é o seguinte, agora o Doug quer voltar pra que ano, Doug? Você quer resgatar esse passado? 1971 aí, um trabalho aí que a gente vem fazendo já com o Wagner acompanhando. O Wagner, fala aí como começou a primeira torcida de Santo André, e você que é fundador, fez a primeira bandeira aí da torcida de Santo André, e fala como começou a torcida jovem de Santo André. Conta aí se foi a provocação aí do Sérgio Calegari no Diário do Grande ABC, se é verdade. Existiu, mas o meu pai, ele era muito amigo do José Amazonas, que assumiu o Santo André do Vigan, que era daqui das populares, aqui em Utinga. E o meu pai foi ser tesoureiro do Santo André. E aí ele me levou e eu fiz a carteirinha do Esporte Clube Santo André, de sócio do Esporte Clube Santo André. Não tinha clube, não tinha nada, eram as 11 camisas, né? E aí eu falei, quando eu vi a carteirinha, eu falei, pô, por que a gente não faz uma torcida? Eu era torcedor de São Paulo, fanático, né? Ia todo jogo de São Paulo. Wagner, como que era o cenário no geral das torcidas? Já começava a ter torcida... Era a torcida do Maitá, que tinha um batuque que Legal. eu achava muito legal. O Batuque não era do Vila Alice? Não, era Veio do depois? Maitá. Era do Maitá. O Vila Alice vem bem depois. Esse vem bem depois. Bem depois. Era o batuque do Maitá. O pessoal já frequentava o Bruno Daniel? frequentava o Bruno Daniel com a torcida do Maitá. Era forte, muito forte. O Amador era mais próximo, né? Vila Luzita e o Maitá, principalmente, o Guaraciaba, que era ali perto. Os caras saíam de manhã do jogo da Várzea e já iam pro Bruno Daniel. Então isso foi um trabalho do Vigan, aqui atrás. Que foi presidente da Liga Santo-Andrense lá atrás também, Sim, né? Sim. Ele mexeu com tudo que você possa imaginar de futebol e samba. Aí o José Amazonas assume o Santo André. Eu achei legal a ideia. A provocação veio já quando a gente começou a fazer a torcida, tá? Aí nós falamos, então vamos procurar o cara, entendeu? Juntou a turma do Sérgio Millier. Não sei se vocês conhecem o colégio Sérgio Millier, da Vila Pires, entendeu? A torcida do Santo André nasceu no Sérgio Millier. Legal. Né? Que a gente estudava lá, eu, o Carlos Alberto Malgerro, o Carlos Alberto, o Albertinho, o Catai, que não está mais militando aqui com a gente, enfim, começou ali. E aí era Santo André Futebol Clube, tá? E não era azul e branco, era amarelo, verde, vermelho. Canarinho. Lindo. O uniforme era maravilhoso. O uniforme número 2 listrado, que era uma maravilha. E que foi legal, porque eu acompanhava no Bruno Daniel os jogos da seleção paulista, que tinha um campeonato brasileiro estadual, dos clubes, né? E ali eu vi dois caras jogando, Pitico e Djalma Duarte. Eu falei, como esses caras jogam? E eles eram do Santos Futebol Clube na época. O Pelé estava parando e tal. Cara, e qual não foi a minha alegria que quando eu começo a torcer pro Santo André, o Santo André contrata Pitico e Djalma Duarte, cara. Eram dois craques, não estamos falando de meia boca, não. Então ali começou uma grande história. Depois de José Amazonas, a coisa começou a definhar, tá? Ficava difícil, porque aí as torcidas dos times amadores foram saindo, porque o Vigan saiu fora, ficamos nós, a torcida jovem de Santo André, tá? E a gente vivia, Totti ajudava a gente, Casa Piva, né, pessoal. E aí o que aconteceu? De repente eu chego um dia no estádio e o Santo André entrou de vermelho, mano. Eu falei, que P é essa? Santo André entrou de vermelho, entendeu? Entrou de vermelho, não deu 10 minutos, os caras voltaram pro vestiário. Vermelho da São Justo. E voltaram de azul. Eu falei, o que está acontecendo? Ele entrou como São Justo, entendeu? E já no vestiário a turma falou, se essa peula entrar aí, acabou. E aí teve aquela celeuma, fizeram aquele jogo. Primeira resistência contra o Clube Empresa, então, hein? Exatamente. Fomos nós. Mas veja bem. Seu Assir, né? Não, Boa. Assir de Souza Lopes, que foi meu patrão, acabei trabalhando na São Justo, aí que eu fui jogar no Santo André também. E aí, ele pegou e falou, então tá bom, então vai ser
Esporte Clube Santo André. Não vai ser mais Santo André Futebol Clube, aceitaram. A Câmara Municipal fez uma reunião, conversou, chamou ele lá, falou, olha, ou você bota as cores da cidade aí e tal. Ele pegou e botou o Cruzeiro, tá aqui, ó. Esse símbolo, era esse o símbolo do Santo André. Esse não é o original, tá? O de hoje, esse que vocês estão vendo aí foi da Ação Justa, essa transição, o clube empresa, no caso, né, digamos assim, e onde ele revitalizou o vôlei também. Esse cara revitalizou o vôlei de Santo André. Santo André foi campeão brasileiro masculino e feminino, entendeu? Foi campeão sul-americano feminino, entende? Ele que bancou o vôlei e esse símbolo, esse símbolo novo que você está vendo agora aí, que vem e imita o símbolo da cidade, incorpora o símbolo da cidade. Esse vem quando a CIR sai, Conselho da Salvação, empresários, vários empresários, amigos de Santo André se reúnem, montam o Conselho da Salvação e aí surge então o Esporte Clube Santo André. Ô Wagner, o Ademir lá do Diário falou que o Otaviano Gaiarsa, que tem o nome do museu, que fez o brasão da cidade, né? E ele ficou muito feliz com ele contando que ficou emocionado de ver os jogadores carregando o símbolo que ele criou para a cidade. Porque teve crítica, Doug, na época. Muita gente criticou porque dizendo que não podia misturar uma coisa com a outra. Sim. Pessoal, tem uma má notícia aí, ó. Acabou. Na verdade, a gente já acabou faz um tempo, a gente tá com o tempo estourado. Então, pera um pouquinho, só pra gente terminar aqui segura de vez. A grade de comerciais. Caio, tem algum informe, alguma coisa importante aí, alguma pergunta? O chat aqui, a galera tá... Eu tenho tá dando uma informe aí. Vamos... Dá um informe da feira, do futebol. Nosso amigo Alessandro que tá aqui do Let's Go Tattoo. Ele Cola aí, faz cola a... aí. Chega Vem, aí. Alessandro, vem falar da feira Oi, aqui. o menino não respondeu quantos jogos ele assistiu. Vem também, verdade. Bora. Cola aí que aqui é tudo novo. Beleza. Pode falar. Beleza, a gente está com uma feira de futebol independente aqui em Santo André. Então a gente faz uma collab. Então todos os empreendedores pequenos relacionados a futebol. Então tem artista, tem tatuador no meu caso, tem quem faz quadro, tudo relacionado a futebol. Então se reúne e a gente faz lá a nossa feira. Então dia 30/6 agora vai rolar, a nossa feira chama Fuck the VAR. Vai rolar em Santo André, rolou a feira, em Utinga. Rolou há pouco tempo também já em Utinga também. Essa é a segunda edição. O endereço, segunda edição. Lembra de cabeça? Avenida Utinga, é o Beco Bar. É o Beco Bar. No Beco Bar. No Beco Bar. Isso. Beco Bar. Então a gente está fortalecendo o pessoal que trabalha com o futebol. Da hora. Henrico, e aí? Quantos jogos do Sub-20 acompanham esse ano? Dá pra mensurar? Então, dá porque, infelizmente, eu, né, penso assim que foram poucos, né? Porque todos agora os jogos estão ocorrendo na sexta-feira, no período da tarde, né? Então, eu fui acho que apenas em 4 jogos, sendo 2 lá no Pedro Benedetti e 2 no Bruno Daniel, que foi... Aquela nota vermelha, então, tá explicado. Aí, ó, tá vendo? Não, nota vermelha não, ó. Minha mãe tá vendo isso aí, deve complicar, né? Você quer complicar. Aí de 5 eu vou pra 0 jogo. Fala, nós tá com os vovozinhos aqui que não deixa perder. Só gente boa, só Gente boa. Pessoal, Peguei o filme do moleque. Complicou aqui, velho. Divulguei pra minha família toda. Tá aí todo mundo acabou com a vida do Alex. É um ótimo menino, pode estar certo que tá sempre com nós. Wagner, queria agradecer aí, a gente tá um pouquinho estourado, mas cara, se deixar a gente aqui, meu, Vai até meia-noite. vamos virar aqui conversando sobre futebol. Obrigado. Volto a dizer, né, o projeto ele tá iniciando Disponham, ainda, tá? da mesma forma que até então seria um projeto mensal e virou quase semanal, a gente tem ideia aí de aumentar esse período aí, tem muita coisa pra falar. Mais um programa aqui, a gente trouxe uma porrada de coisa pra falar, tinha um monte de coisa pra perguntar, mas o assunto é bacana, são pessoas que a gente admira, confia pra caramba, respeita por toda a trajetória. E ó,
tudo arrepiado, não é brincadeira. Então a gente, isso é o Santo André não é os dirigentes, não são os atletas, Exatamente. o Santo André é a Aí gente, que tá. nós somos o Santo André, É a o gente time da constrói cidade. isso daí, O time né? da cidade. Eu amo muito a Aqui cidade, não é por isso que eu amo o Botafogo de time. Ribeirão Preto, Não, que é não. Santo André de Santo André. Então a ideia é que talvez nos próximos a gente consiga ter um período maior para falar, né? A gente poderia de repente trazer um convidado só e ficar 1 hora falando, mas é realmente uma satisfação trazer. Melhor que o São Paulo na TV Gazeta. E aí eu me distanciei, obviamente, por uma questão profissional. Hoje, continua por uma questão profissional, porque eu fiquei alguns anos no litoral, morando lá, e é longe, 300 quilômetros daqui, e agora eu trabalho lá nos finais de semana. A nossa produtora de TV, a gente faz a TV Ultrafarma. Então, o que vocês veem da TV Ultrafarma é a gente que faz. Né? Obrigado, Wagner. Obrigado pela presença, obrigado pelo Mas tempo que você domingo dedicou. eu vou lá, porque eu Bacana, chego olha aí, meio-dia e meio em Santo André, e aí eu vou... Não é de manhã o jogo não, Que né? bacana. Tá, então eu vou lá, domingo eu tô Ô, lá. Vídeo, uma pena, você vai voltar aqui outras vezes, vocês têm certeza disso daí, a gente vai falar sobre torcida mesmo, não vamos falar de futebol, não vamos falar de gol, não vamos falar de nada, só de torcida mesmo. Mais pra frente, satisfação total a presença de você aqui, eu vendo você aqui falar, assim, uma figura que sempre a gente viu organizando, fazendo tudo corre de ônibus, se dedicando para levar sempre a maior quantidade de pessoas para apoiar o Santo André. Tô arrepiado de novo, Não, porque esse de cara, verdade, vou falar, a gente esse fica muito cara é feliz, o cara. obrigado pela presença aqui. Você vai voltar, pode ter certeza, Não, que nem quando vai te só buscar tenho em a casa. agradecer, é verdade. E mais feliz não ficar amanhã, com certeza. Com certeza. O horário disso aqui já com certeza tá já vibrando sabe. com uma vitória. E quem sabe, de repente, nós encostando já entre os 4 lá, né? Mas com certeza, absoluta. Precisou da gente, é só dar um toque, a gente vai estar presente aqui. Para Maravilha. falar do Santo André, Não Esporte importa, Clube né? Não Santo tem André, tempo ruim, né, não tem Vídeo? hora, não tem dia, ele está sempre disponível. Grande Marques, nosso companheiro de arquibancada também, virou uma figura aí que a gente consegue... tá atrelado muito ao Santo André também, né, Marques? Não tem um jogo do Santo André, independente da categoria, que você não tá lá apoiando, não tá lá com a nossa galera. Obrigado pela presença, obrigado por ter você aqui com a gente nesse bate-papo. Valeu, Caio. Muito bom estar aqui. É o que eu digo, eu não vivo hoje mais sem a arquibancada. O Santo André é a arquibancada. O que eu mais lamento hoje é a falta de um monte de gente que participou durante muito tempo desses meus quase 15 anos que eu acompanho o Santo André e que hoje eu não tenho conseguido encontrá-los lá. Independente das suas formas de pensar, aquilo que eles pensam diferente do que eu penso. Isso não importa, o Santo André é uma coisa só. O Santo André tem que continuar tendo a nossa força, tá? E se nós tivermos uma diretoria, se a diretoria se propuser a estar com a gente, não tenha dúvida, esse time, como foi dito no começo, ele é muito grande, essa camisa é muito pesada para o momento que está vivendo. Nós temos tudo para crescer. Um salve para o Alexandre Seixas por tudo que ele tem feito e a alegria que ele tem nos dado nesse começo. Não vamos nos entusiasmar, é o início de trabalho do Alexandre Seixas no Sub-20 do Santo André, o esforço do pessoal do 15 e 17 também, e é um trabalho que base demanda tempo. Então, vamos continuar torcendo, que o Sub-20 siga em frente e nos dê aí bastante alegria. E amanhã ganhamos do Pouso e domingo confirmamos o nosso novo ficar caminho tranquilo, né, na Marcos? Série D. Ó, Exatamente. só pra eu não levar bronca em casa, né? Falei aqui das minas pra apoiar e tal. Falei o nome de todas as minas que mandaram mensagem. Não falei da Mari, né? Minha companheira. Tal, Mari, ó. Amor, te amo. Te ama mesmo, eu tenho certeza Volta disso. cedo pra casa, hein? Ó, e só finalizando aqui, ó, a gente já tem uma agenda prévia aí dos próximos programas, né, no dia 17. Já a próxima segunda a gente vai fazer um programa aí com a diretoria das organizadas, né? Furiandrense, tudo, Esquadrão. Isso. Vamos fazer um programa para bater um papo Tá aí bom. com todo mundo, falar sobre arquibancada de fato. No próximo dia 24, a gente vai fazer uma live aí, mais uma análise sobre a Série D, sobre o Sub-20 aí, lá no Instagram, tá? Então vamos estar ao vivo no Instagram. E o mega programa especial no dia 1/7, o grande programa especial de 20 anos da Copa do Brasil. Esse vai ser um programa que a gente vai fazer com bastante carinho, vai ser um programa aí realmente muito especial. Então já fica aí agendado aí os próximos programas.
E vai rolar o programa com a mulherada, tá, gente? A gente tá desenhando um programa aí só com a mulherada, vai rolar também. Recebemos bastante sugestão sobre essa pauta. A gente nunca ia deixar de fazer um programa com essa galera, né, Doug? Chamado também, primeiramente, parabenizar as meninas do basquete de Santo André, que ganharam aí de 80-70 no último jogo, tá nos playoffs aí. Vai sair a tabela, vai pegar o Campinas. E também a Vivian do basquete também pediu para convocar, acho que dia 25, uma terça-feira, sub-20, final com o São José. Vamos estar lá no basquete também, apoiar a mulherada também. Legal, isso é importante. É isso daí, pessoal, mais um programa. Vai lá. Eu queria fazer, não é convite, né? É convocação para que a gente avançou para a segunda fase do sub-20. A entrada é gratuita, né? Então, isso. muito bom a gente dar um apoio para o cara que tá merecendo. Valeu, galera.